noite a todos os irmãos, as irmãs presentes nesta casa. Queremos agradecer a nossa mentora, Joana de Ângeles, que sempre nos orienta, nos acompanha, nos intui, nos temas a serem refletidos juntamente com os irmãos que vêm na casa. Como disse a nossa irmã Júlia, gratidão a todos os nossos mentores, os mentores dos nossos irmãos que aqui estão, que os acompanham e que nos fortalecem no nosso dia a dia, que não deixam nós desistirmos das nossas caminhadas, dos nossos compromissos, os quais assumimos, todos nós, antes de viermos para esta jornada, para este planeta, onde todos nós estamos inseridos com os nossos compromissos, com as nossas tarefas diárias para os nossos aprimoramentos. Hoje, meus irmãos, nós trouxemos um assunto para fazermos algumas reflexões, visto a Federação solicitar que no mês de setembro as casas espíritas tragam ao público que aqui frequenta a respeito do suicídio, né? E há uma grande preocupação do número elevado desta situação, infelizmente. E muitas vezes por falta de conhecimento do que realmente acontece com o suicídio, né? Então a casa espírita, ela acolhe as pessoas para auxiliar. Esta é uma das funções, né? Porque suicida, meus irmãos, não é aquele que tira a própria vida num ato momentâneo. Muitas vezes nós caminhamos muito tempo com atitudes suicidas, né? Então é importante na casa espírita, quando nós falarmos sobre isso, que nós possamos ter em mente e esclarecimento o que eu de fato faço diariamente no meu comportamento, nas minhas atitudes, que aos pouquinhos eu estou cometendo um ato suicida. Porque são divergências do nosso espírito, muitas vezes. Pode ser através da gula, dos vícios, dos sentimentos negativos, né? Através do pessimismo. Nós vamos criando campo suicidas ao nosso redor. E como muitas vezes nós já cometemos isso em outras existências, poderá aflorar nesta existência. Mas a casa espírita é um antídoto para os suicidas. Por quê? Porque ela explica que a vida continua. Nada do meu sofrimento que eu queira aliviar momentaneamente, ele vai ser exterminado quando eu extermino o meu corpo físico. Muito pelo contrário, através das obras espíritas, nos é mostrado que o espírita, quando comete este ato, ele tem severas situações de sofrimento, né? Quem assistiu o filme Nosso Lar, ou leu o livro Nosso Lar, ali ele vai retratar André Luiz, né? Ele era uma pessoa conceituada, com certo grau de conhecimento, e ele ficou um bom tempo no Vale dos Suicidas. Por quê? Porque ele deteriorava seu organismo, né? Através dos vícios carnais. Então ali ele ficou um certo tempo, até ele ser socorrido, recolhido e atendido através dos benfeitores.
né? Através da intervenção da sua mãe. Então é importante que quando nós temos esses conhecimentos que chegam até nós, que nós possamos fazer essa reflexão. Porque nós trazemos um leve engano. Nós viemos para essa encarnação com a intenção de sermos felizes, mas sermos felizes sem nenhuma dificuldade. E diante das dificuldades, nós começamos a nos desesperar muitas vezes, né? E nós começamos a ter turbulências na nossa alma, né? Desencantos que muitas vezes vão se transformar em doenças físicas. Por quê? Porque a nossa alma começa a adoecer. Nós acabamos muitas vezes entrando numa depressão, nós mascaramos, nós muitas vezes não admitimos os estados que nós estamos, né? Nós negamos auxílio médico, negamos auxílio espiritual, né? Que é aquilo que a gente tanto fala, que a casa espírita é um pronto-socorro imediato. Quando cada um de nós estamos aqui, nesse salão, né? Nessa grande parte da casa aqui, nós todos estamos sendo beneficiados. Muitas graças, muitas curas, muitos livramentos já nos são dados neste momento aqui, né? Então, por isso da importância de nós frequentarmos, para que nós possamos nos esclarecer e nós conversarmos conosco mesmo, não negarmos as situações que nós vivemos, as tristezas que muitas vezes nós carregamos nas almas através de perdas, né? Perdas emocionais, perdas físicas de entes queridos, né? Então são situações que nos colocam a testes de ferro, como a gente costuma dizer, né? É ali que nós vamos tentar pôr em prática alguma coisa que a gente aprende. E quando nós não conseguimos, nós temos que pedir socorro na casa espírita ou nas casas de orações, onde quer que cada um de nós se identifique, né? Mas que busque o auxílio. Então é através de todas essas análises da espiritualidade, se foi pedido que no mês de setembro se levante sobre isso, né? Que se discuta, que se fale, para que os irmãos possam fazer a reflexão. Porque nós, quando falamos em suicidas, nós automaticamente nos reportamos às pessoas que tiram a vida, através deles, situações que nós não vamos aqui citar, pois nós todos sabemos bem do que as pessoas costumam tirar a vida. Mas muitas vezes nós vamos tirando a nossa própria vida através de pequenas coisas diárias que nós alimentamos dentro de nós, que são os nossos costumes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E que, quando nós tomamos conhecimento disso, a nossa obrigação é irmos gradativamente mudando o nosso comportamento. Mudar para que lá na frente nós possamos ter uma vida saudável, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, através de muitas mudanças que nós podemos fazer. E nós trouxemos hoje 3 obras, onde eles vão falar da importância de nós termos esse conhecimento, de nós nos esforçarmos para termos uma vida saudável, não só no físico, mas saudável mentalmente, saudável espiritualmente. Porque hoje já é comprovado, né, irmãos, que há uma força espiritual que atua em cima dos nossos problemas apresentados. Porque muitas vezes aparece a situação, nos tratamos e não apresenta melhor. Por quê? Porque a causa está lá no nosso espírito, né? Na doença da alma, como nós costumamos dizer, que é do século XXI. Que a gente vê aí a depressão, assim, um caso assim, bem avançado em todas as situações. Não, uma vez era só em adultos, hoje nós já vemos crianças pequenas depressivas, né?
Então, o quê? Quanto mais cedo se detectar, mais cedo procurar ajuda. E não é feio para ninguém dizer, eu não estou bem, eu preciso de um socorro. Então, que os irmãos possam vir na casa, nós temos o atendimento fraterno, conversar com as pessoas que nós conhecemos, que frequentam a casa, que estudam na casa, ter uma conversa para poder receber uma orientação. Então, nós vamos, primeiramente, falar sobre um texto de Bezerra de Menezes, nesta obra de José Carlos de Luca, Recados do Meu Coração. É onde ele vai tratar de diversos assuntos diários. E um dos assuntos que ele trata aqui, que ele nos faz com que possamos refletir, é sobre exatamente isso, né? Ele coloca como título, Diante do Desespero. Quem de nós, muitas vezes, não nos encontramos em momentos desesperados e que, momentaneamente, às vezes, nós não temos coragem de praticar, na prática mesmo se diz, mas momentaneamente passa no meu pensamento. Ah, se eu morresse, eu esqueceria tudo isso. Ah, eu poderia deitar, dormir e não amanhecer por aqui. Já estar em outra dimensão. É um pensamento suicida, né? E temos que ter cuidado, que quando nós começamos a pensar desta maneira, lembrar sempre que nós vamos baixar a nossa vibração, e quando nós baixamos, nós puxamos irmãos suicidas. E que cada dia eles vão colocando. E que quando nós, familiares, percebemos alguma coisa em um amigo, num familiar, que a gente assim não ignore. Às vezes é uma brincadeira, mas às vezes começa ali, né? A gente costuma muito dizer, cão que late não morde. Mas segundo o Dr. Sérgio, um psiquiatra, Dr. Sérgio Lopes, um psiquiatra espírita, ele nos diz que na psiquiatria este ditado não serve. Não dá para ignorar. Porque o cão que late morde. Porque a pessoa, ela já vem trazendo de outras existências este assunto. E quando ele começa a puxar nesta memória, irmãos suicidas começam a rodear. E ali vai começar a desencadear N situações que muitas vezes vai acabar acontecendo o fato. Então, sempre que a gente possa auxiliar os nossos irmãos através de um encaminhamento, né, para a doutrina espírita, para conversar, para receber todo o atendimento necessário e também não ignorar a medicina terrena, que eles estão aí justamente para auxiliar. E ele começa: quando o nosso pranto estiver jorrando lágrimas de desespero, quando nenhuma saída avistarmos no palco de nossas dores, quando a noite escura parecer não ter fim, quando a ideia do suicídio começar a rondar os nossos pensamentos, creiamos que estejamos atravessando um momento grave em nossa vida, a exigir pronto recuo de nossa parte, a fim de não darmos mais um passo sequer na trilha do derrotismo. Quer dizer o quê? Vem aquela ideia, elevar nosso pensamento a Deus através de uma oração, pedir socorro para os nossos mentores espirituais através da prece, para nós neutralizarmos essa ideia. Porque tudo, por mais difícil que pareça ser naquele momento, com o caminhar dos dias, as coisas se acalmam, se resolvem. Então, nós nunca podemos agir no impulso. Tudo que nós fizermos nos momentos de impulso, nós vamos fazer coisas erradas, certamente. E ele continua: sabemos que o sofrimento pode chegar às culminâncias da aflição. Porém, todo homem na terra é marcado por Deus
com o sinal da vitória e da resistência. Por isso, jamais devemos desertar do caminho em que nos encontramos. Por mais graves que sejam os nossos problemas, comumente, quando a dor atinge o seu ápice, ela tende a recuar. E os problemas, naturalmente, vão encontrando o curso das suas próprias soluções. Que é aquilo que nós falávamos antes, irmão. Às vezes, como a gente costuma ouvir, tudo quando chega no topo final, não tem mais para onde ir. A tendência é ele começar a descer. Né? É começar a recuar, a melhorar. Então não existe, por isso que o Chico Xavier fala, tudo tem fim. O sofrimento tem fim, a felicidade tem fim. Por quê? Porque é tudo um processo, um ciclo de evolução. Então ninguém vai ser feliz eternamente, sem ter nenhum problema. Como ninguém vai ser infeliz eternamente, sem ter momentos de felicidade, momentos de paz, de harmonia, né? Momentos de glórias. Tudo é de acordo com os momentos em que vivemos, com as faixas vibratórias que nós entramos. Então, por mais dolorosa que seja, está aí a prova da morte, né? Quem de nós já não viveu com a perda de pai, de mãe, de companheiros, de filho? No momento do ato da morte, a impressão que se tem é que as pessoas vão morrer juntas. O desespero é enorme. A gente não vê saída. Mas com o passar do tempo, as coisas vão se acalmando. Por isso até que tem uma mensagem em relação ao tempo. Ah, o tempo, meu amigo, tempo, se não fosse o tempo, que seria de mim? Por quê? Porque o tempo se encarrega de colocar todas as coisas no seu lugar. Porque todos nós temos que continuar a nossa caminhada, independente da presença física de A, B ou C conosco. Porque nós não estamos preparados para esta perda. Então, humanamente, é a dor mais doída. É o momento exato que você vê que se findou aquela vida. Não existe dor maior. Nem uma dor de dente, uma dor de ouvido é tão doída como esta dor. A sensação é de morrer junto. Mas Deus é tão bondoso e maravilhoso que Ele vai acalmando com o passar do tempo. Que vai ficando aquela saudade no coração, na convivência, que é aí que nós vamos aprender a nos ligar espiritualmente com os nossos entes queridos que já estão na espiritualidade. Né? Basta nós sabermos nos conectar com eles, através da prece, através da meditação, através da boa leitura. Quem de nós já não fez esse teste? E nós sentimos assim, mas parece que a fulana que eu estava aqui, mas eu senti, muitas vezes até o perfume a pessoa sente. Por quê? Porque ela entrou numa vibração e se conectou. E ela não morreu, porque a pessoa partiu antes. Porque cada um tem sua missão. Findou a missão, nós voltamos para a casa do Pai, porque nós estamos aqui numa viagem. Então é isso que ele quer dizer, que por mais dolorosa que seja, quando a dor chega no auge do sofrimento, a tendência é começar a amenizar. Tudo a melhorar. Por quê? Porque começa a haver um amadurecimento espiritual, mental das pessoas envolvidas nas situações. Muitos que se entregaram ao suicídio, olha o que ele coloca aqui, ó, muitos que se entregaram ao suicídio experimentaram nas regiões espirituais amargos arrependimentos, exatamente porque constataram que se tivessem suportados mais um pouco, se tivessem um pouco mais de resignação e confiança com Deus, teriam suplantado a prova difícil vitoriosos. Quer dizer o quê? Lá eles vão perceber que eles tomaram uma decisão apressada, que se eles tivessem tido a força, a fé de suportar mais um pouco, as coisas se tornariam
mais maleáveis, e eles não teriam feito o que fizeram, porque não aliviou nada. Porque onde é que está a dor? A dor da alma. Ela não está no físico, ela reflete no físico. Mas a dor maior, o desespero, é na alma. E ele vai continuar com esse desespero, com essa dor por diante. Que até, comentar a situação que ocorreu essa semana, alguém chegou e fez um comentário comigo assim, que ia fazer. Eu olhei bem para essa pessoa e disse assim: tu vai se matar? Você mata? Pega uma corda, vai lá, se enforca, não tem problema. A tua família vai, enterra teu corpo, não tem problema. As pessoas vão chorar um pouquinho por você, não tem problema. E você vai achar que vai resolver o teu problema, vai descansar, como tu diz, eu vou descansar, aí é que vai começar o teu inferno. Eu disse tanta bobagem que eu acho que ele ficou apavorado, porque eles não mudaram de ideia. Daí eu disse, mas vocês querem resolver problema de hoje para amanhã? Não é assim. Tudo tem que ter uma perseverança. Vocês nunca se ligam com a espiritualidade, nunca frequentam lugar nenhum, nunca são acostumados com problema, e dá um problema lá que se desestrutura, não conseguem resolver, negam as situações que tem e acham, vou me matar, vai resolver. Não vai. Daí eu dei risada, disse. Daí até depois eu comentei com uma outra pessoa da família, eu disse, eu acho que ele se assustou tanto que ele não vai fazer. Né? Porque eu deixei bem claro, se quer se matar, se mata. Mas eu mostrei o que vai acontecer com ele. E mostrei que se ele continuar na persistência, as coisas vão se harmonizando automaticamente. Não nos achemos indignos de receber o amparo espiritual. Porque nesse momento, Deus não está olhando para os nossos erros. Deus não castiga, Deus não diz você vale menos ou vale mais, você errou mais ou errou menos. Deus está ali para nos amparar, né? Deus não está olhando para as nossas quedas, mas sim para a nossa condição de filho amado, necessitado e merecedor de todo o carinho espiritual. Né? Que até mesmo quando nós vamos lá para o vale suicida, nós somos socorridos no momento em que nós reconhecemos a nossa fraqueza e pedimos socorro espiritual, que é o que ele nos coloca aqui. Não alimentemos a infeliz ideia de abandonar a vida, irmão querido. E falo isso não apenas em meu nome, mas em nome de muitos corações amigos que o amam e que se encontram deste lado da vida, que aqui é Bezerra que está falando. Então, o que ele coloca? Olha, em nome de muitos dos nossos amigos, dos nossos familiares, que lá estão tentando interceder para que nós não venhamos cometer um suicídio, né? Jamais, pedindo-me que eu escreva esta mensagem, jamais se creia só. Muitas almas nobres se interessam pela sua felicidade. Então, olha quanta gente do lado de lá nós temos a nosso favor. Nós é que nós não estamos sabendo nos conectar com eles, né? Tente a oração para sentir quanto amor existe por você. Quantas vozes estão lhe suplicando para que abandone o pensamento de exterminar a própria vida. Quanta gente está a nosso favor e nós não estamos ouvindo isso. Mesmo porque, caro irmão, dar fim a tudo não lhe será fácil e nem possível. Porque o suicídio extermina o corpo, sem acabar com a sua própria vida e com seus pesadelos, que, aliás, ficarão bem maiores deste lado, de cá. Se você regressar às regiões espirituais antes da hora em que Deus julgava oportuno. É como aqui se explica, que nós temos o momento certo para desencarnarmos, naturalmente. Mas quando nós desencarnamos devido ao suicídio, em consequência do suicídio, que daí é que, em consequência, quando nós falamos aqui, não é só daquele que se mata momentaneamente,
É em consequência de doenças que se desenvolvem através de abusos, né, do álcool, da droga, da alimentação, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos. Nós muitas vezes iremos desencarnar antes do nosso tempo proposto. E nós vamos ter conta a acertar, sim, no Vale do Suicida, que é o que a espiritualidade André Luiz passa nas suas obras através de Chico Xavier, né? Onde ele coloca, sem acabar com... Porque o suicídio extermina o corpo, sem acabar com a sua vida. Ele acaba o corpo, mas a essência que está no corpo, não. Ela não morre. E com os seus pesadelos, que aliás ficarão bem maiores deste lado de cá. Se você regressar à espiritualidade antes da hora em que Deus julgava oportuno, até repetimos novamente para que a gente grave bem. Quando nós, nos nossos desesperos, nós pensarmos em terminar com a nossa vida terrena, né? Mesmo que seja por besteira, passou. Se passou, vamos cuidar. Vamos orar e vigiar. Pondere, meu filho, se tudo nos falta, lembremos-nos de que ainda temos Deus. E quem tem Deus como Pai e guia, tem tudo para vencer a noite escura e aguardar confiante a aurora de um novo amanhecer. Oremos com mais fé, entreguemo-nos ao coração de Nossa Senhora, Mãe de todos os aflitos. Continuemos marchando na execução dos nossos deveres, ainda que o passo vagaroso, e confiemos que o socorro do alto já chegou. Então nós temos que ter fé, confiar nos nossos mentores, nas ajudas que nós recebemos, como o nosso mestre coloca aqui, né? Quantas vidas, quantas almas, quantos espíritos amigos, familiares estão do outro lado nos acompanhando e implorando pela intercessão por nós, né? Para que nós possamos evitar esse momento difícil. E segundo o Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra espírita, ele é aqui de Bagé, né? Os irmãos que quiserem entrar na internet e procurarem por vídeos deste doutor, ele tem assim trabalhos, palestras maravilhosas, esclarecedoras sobre isso, bem do nosso dia a dia. E ele colocou, até anotei aqui um dado muito interessante. Ele diz assim, que 90% das pessoas que tentam suicídio, elas sofrem de algum tipo de transtorno. Então é aí que é importante que nesse momento o transtorno, ele tem que ser detectado pela medicina terrena, mas ele tem que ser acompanhado pelo tratamento espiritual. Porque o que tem o transtorno obsessivo, né, ele sofre do quê? De uma obsessão. E ele vai causar N situações na pessoa. Então, depois que você trata e descarta a parte física, nós temos que partir para o tratamento espiritual. Que aí a casa espírita ou outras casas que trabalham podem nos auxiliar. E ele coloca ainda, a espiritualização que a doutrina espírita nos ensina é o apoio para avançarmos na lei do progresso e do amor, onde podemos encontrar a ajuda que necessitamos para vencermos nossas dificuldades que tanto nos atormentam. A doutrina espírita é a ferramenta que Jesus nos mostra para encontrarmos a nossa essência divina. Olha a beleza dessa citação desse irmão que nos coloca aqui do Dr. Sérgio, né? E realmente é. Por quê? Porque na doutrina espírita nós vamos aprender a refletir. Vamos aprender a nos conhecer. E aprender a ter a coragem de olharmos para os nossos defeitos. Nos perguntarmos, não termos o medo de perguntarmos. Por que isso está acontecendo comigo? Aonde é que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer? Que é o que ele coloca aqui.
Espiritismo é o maior antídoto contra o suicida. Porque justamente isso. É no Espiritismo, é a doutrina espírita que nos esclarece da continuidade da vida e das consequências que nós vamos levar se nós desencarnarmos com dívidas maiores que nós trouxemos. Que nós vamos levar para as próximas reencarnações se nós tivermos a graça e a oportunidade de novamente termos a chance de reencarnar. Né? Porque ele ensina que o quê? Que o espírito é eterno. Que a dor é um instrumento de trabalho. Aqui que nós temos que pensar muito. Se a dor é um instrumento de trabalho, ela tem que ser tratada, ela tem que ser desafiada. Quer dizer o quê? Trabalho significa que não é nada fácil, que tem dificuldade, que é pesado, que exige disciplina, que exige estudo, que exige cumprimento de tarefas. E isso a doutrina espírita nos esclarece, né? Através das leituras, das palestras, dos filmes, dos vídeos e assim por diante. E ele vai colocar num outro ponto que nos leva ao pensamento. Isso nos leva a pensar, porém, sobre a inutilidade do tratamento médico nesses casos, porque o profissional da medicina na Terra jamais poderá ser desconsiderado em qualquer enfermidade, seja qual for a causa desta. Mas será justo também raciocinar que sem a renovação comportamental do enfermo nas bases da terapia do Evangelho e sem o amparo espiritual que se presta nos grupos mediúnicos cristãos, dificilmente o paciente logrará a cura para as moléstias do fundo espiritual. O que ele nos diz, né? Que só a medicina terrena não vai ter valor para o tratamento nos transtornos obsessivos, né? Para que seja evitado os suicídios. Por quê? Porque é a doença da alma. Então nós temos que ter o tratamento da terapia do Evangelho, da terapia do Espírito, que é isso que ele nos coloca aqui, o nosso irmão José Carlos de Luca. E na outra obra, Cotidiano e Felicidade, também a espiritualidade vai nos falar sobre a saúde física, como conquistá-la, né? Milhares de pessoas acorrem às casas espíritas à procura de soluções para suas enfermidades. O que ele nos coloca? Os benfeitores da espiritualidade, porém misericórdia do Pai, acolhem muitas vezes suas súplicas, atendendo seus pedidos no momento do passe, durante a oração, no transcurso da palestra ou na intimidade da sessão mediúnica. Segundo Filomeno de Miranda, toda reunião espírita séria e nobre é de cura, porque as energias que se movimentam no ambiente possuem qualidades para proporcionar o refazimento das organizações físicas, emocionais, psíquica e espiritual daquele que ali se encontra. Então, neste momento, todas as pessoas que estão aqui, tanto encarnados como desencarnados, recebem, porque tem uma equipe especial para atender a necessidade de cada irmão que aqui se encontra. E ele continua: Emmanuel, na condição de amigo que já se vestiu de vários corpos, alerta que, depois de longas lutas, compreendeu que a verdadeira necessidade é de saúde espiritual, porque automaticamente ela irá refletir no corpo. O corpo doente é reflexo da alma enferma, e para se atingir a verdadeira cura, deve-se buscar o melhor terapeuta e a melhor terapia, Jesus e o seu Evangelho. Né? Ali nós vamos encontrar as soluções.
E ele coloca ainda, conquistarmos a verdadeira saúde que se consiste na harmonia interior e na paz da consciência, cujos reflexos também irão se traduzir no equilíbrio físico. E numa outra obra, aonde também ele vai falar sobre a depressão, como é que nós vamos identificar e cuidar e sermos atentos, o que ela vai nos esclarecer aqui. A depressão, o que vem ser a depressão quando nós dizemos assim, eu estou depressiva, acho que fulano está com uma depressão. A depressão é o fruto da insatisfação. Se você vive infeliz, perdeu a alegria de viver e deseja encontrar uma saída, o primeiro passo é deixar a cômoda posição de vítima. Olha o puxão de orelha. Seja lá do que for, e assumir a responsabilidade por sua vida. Ninguém é vítima de ninguém. As pessoas colhem os resultados de suas atitudes. Se não acredita, observe as atitudes de pessoas da sua intimidade. Analise os fatos que ocorrem em suas vidas e notará com clareza a ligação entre as escolhas que fizeram e os fatos que estão vivendo. Depressão é o estado interior de insatisfação, provocado pela obstrução da expansão do seu espírito. A natureza o impulsiona a evoluir. Seu espírito anseia crescer, realizar-se. Quando você impede, sente-se infeliz e não há nada que possa satisfazê-lo. Por isso que ele coloca no outro texto aqui, o Bezerra de Menezes, através do José Carlos de Luca, que nós devemos nos questionar, perguntar, por que eu estou triste? O que aconteceu? E a resposta, meus irmãos, vem no nosso ouvido. E muitas vezes nós negamos. Por quê? Porque nós vamos querer justificar que aquilo está acontecendo porque tem o fulano, o beltrano, que é responsável, que não me ama, que não me dá atenção, que me troca por outras situações. Mas quem disse que são as outras pessoas responsáveis pela nossa felicidade? A felicidade de cada um de nós está dentro de nós. E somos nós que temos que trabalhar para conquistar. É como ele falou antes, exige trabalho, e trabalho árduo, a saúde espiritual. Por quê? Porque nós temos que ter a humildade de identificar o que de fato acontece comigo. E ter a humildade e a coragem de sair em busca de auxílio. Deixarmos o orgulho de lado, não termos vergonha, porque nós vivemos num mundo onde todos estamos em busca de auxílio. Somos como uma cadeia, um auxiliando o outro, aqui, lá, lá. Então todos nós precisamos, por isso nós vivemos em sociedade. E muitas vezes no nosso orgulho nós escondemos, não queremos que ninguém saiba. E quanta ignorância! Só nós que achamos que ninguém saiba. O mundo inteiro já está sabendo. Só que as pessoas são discretas, não comentam, porque não gostam, então com respeito, não vamos comentar, vamos respeitar. Então assim, não é feio nós abrirmos o que acontece conosco, com as pessoas certas, para pedir socorro. E para encerrar, ele coloca aqui, o amanhecer de um novo dia é a resposta da vida nos dizendo, recomece de onde você parou. Recomece o que ontem não deu certo. Recomece de onde você fracassou. Recomece o amor que esfriou. Reconhece o sonho perdido. Sempre é tempo. É tempo de melhorar para recomeçar. É agora. Vai valer a pena ter amanhecido. O impacto da espiritualidade sobre a sua saúde é através do seu trabalho, do seu esforço, com a sua ligação com o nosso divino. Então, irmãos,
Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos instrua, os nossos mentores nos protejam, nos acompanhem e nos dê muito amor, muita força e muita coragem para a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.